bem-vindo aí, né, a mais uma aula, tá? Hoje a gente vai estar falando de um assunto bem legal aí chamado séries, né? O que seria séries? Nada mais é do que a soma de múltiplos termos, tá bom? Isso que a gente tem como sendo uma série. Só para entender a ideia, né, de uma série, imagine ali o nosso número, o número π, né, que a gente conhece lá desde pequenininho lá do colégio, né? Então é o seguinte, imagina o número π, certo? O que a gente tem no número π aí, né? O número π ele tem uma extensão decimal, né, que seria um número irracional. Ele é dado por 3,145, né, 159, tá bom? E assim vai embora, tá? E você tem uma infinidade aí de termos. Então, 3,14159,2, né? E assim segue de forma infinita, tá? Então, esse número π, por exemplo, né? Esse número π, a gente pode escrever ele como uma série, porque pode ver que ele é infinito. A gente consegue escrever ele como uma soma de termos, uma soma de elementos aí de forma infinita, né? Então, por exemplo, no caso que a gente vai fazer aqui, eu poderia muito bem escrever assim, ó, esse π, ele é equivalente a quem? Você tem uma parte inteira, no caso ali é o número 3, né? Então, você pode escrever 3 mais. Daí para frente, você tem lá elementos com a primeira casa decimal, com a segunda casa decimal, né? A terceira casa decimal, e assim vai embora. Então, esse 1, por exemplo, a gente pode escrever 1 sobre 10, não é? Ainda, esse número 4, né? A gente pode escrever 4 sobre 10 elevado ao quadrado, porque a gente tem uma situação ali da segunda casa, né? Depois, o número 1, na sequência, a gente tem 1 sobre 10 elevado à terceira, e assim segue, né? Você tem 5 com 10 elevado à quarta, ainda eu tenho lá 9, né, com 10 elevado à quinta, depois 2 com 10 elevado à sexta, e assim segue, né, de forma infinita. Repare que esse número π, a gente escreveu ele, né, como uma soma de termos infinito, né? Então aqui a gente tem o que a gente chama de série, né? Então isso aqui apareceu para a gente uma série, tá? Então, como que a gente escreve uma série? De uma forma geral, a gente costuma escrever essa série por um símbolo, né? Uma simbologia é um símbolo de somatório, um sigma maiúsculo, né? A gente costuma escrever o seguinte, né? Vamos colocar aqui uma notação, né? Para a gente estar utilizando, tá? Então, no caso das nossas séries aí, a gente costuma representar a bichinha por esse símbolo, que assim, ó, né? Você tem um somatório, certo? Com sigma, tudo bem? Com n começando aqui do 1, né, n do número 1, até o número infinito, né? Então, você tem aqui de 1 até infinito da expressão a n. Então, isso aqui é a forma aí que a gente acaba utilizando para representar essa soma aí, que seria uma série nossa, né? Ou ainda, por efeito aí de notação, para não ficar muito poluído, a gente pode até escrever dessa forma aqui assim, ó, né? Você tem um símbolo lá, n igual a 1, igual não, né? Deixa eu tirar esse n igual a 1 daqui. A gente pode escrever simplesmente desse jeito, tá? Qualquer um dos dois aqui serve também para gente, né, para a gente trabalhar com a nossa notação, tá? Qual que eu vou usar? O que você achar conveniente, o que você achar aí melhor, né? Então aí fica a critério seu o que você, né, quiser, o que você achar mais interessante, tudo bem? Então só para ter uma ideia de algumas séries aí, por exemplo, a gente pode pegar uma série, né, a soma, por exemplo, dos números naturais, né? Você pode pegar uma expressão assim, né? Imagine que você tenha lá 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais, segue assim, blá, 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 mais n e assim vai embora. Bem, então isso aqui é uma série, né? Se eu fosse escrever isso aqui, a gente pode utilizar a expressão, né? Isso aqui seria um somatório, certo? De n começando 1 até infinito. Repare que aqui você consegue, né? Isso aqui é uma sequência. 1, 2, 3, 4, uma sequência. Eu estou somando os elementos de uma sequência, né? O termo geral dessa sequência é n. Então, a gente pode escrever dessa forma assim, ó, né? Posso escrever a expressão com essa cara sem problema algum, né? Vou sair da frente aqui, né? Então, a gente pode sair, pode escrever desse jeito aqui, sem problema, tá? Então, isso aqui seria um caso aí de uma série, né? Uma outra, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, imagina um outro caso aqui. 1/2 mais 1/4 mais 1/8, né? Mais 1/16 mais 1/32 e assim segue, né? Com a expressão 1 sobre 2n, tudo bem? Então, isso aqui, por exemplo, também é um caso aí né, de uma série, tá? Repare que eu estou somando termos ali de uma sequência, indo para infinito e tal. Neste caso aqui, a gente poderia, né, dá para ver bem que
a lei, né, de formação ali da minha sequência, que vão dando os elementos da soma, é 1 sobre 2n, né? Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo a série, né, n1 infinito, com 1, 2n, né? Então, a gente pode escrever dessa maneira aqui, dessa forma, tá? Então, você pode escrever sem problema neste caso aí, tá? Algumas situações que a gente tem que ficar de olho quando a gente trabalha com série, por exemplo, né? Essa série aqui, acho que sem muita dificuldade, sem muito esforço, você consegue reparar que você tem lá 1 mais 2 mais 3 mais 4, a hora que eu for somando isso aqui, ele tá indo embora, está ficando muito grande, concorda? Então, se você vai tendendo a infinito, é lógico que essa soma também vai gerar, ou vai tender a ir para infinito. Então, quando acontece isso, né, quando você não tem a possibilidade, quando é impossível você calcular o valor da soma, a gente fala que a série ela está divergindo. Então, isso aqui é uma situação divergente, tá? Porque a gente não tem possibilidade de calcular, tá bom? Então, isso aqui é uma série divergente. Diferente desse outro caso aqui, que é até uma situação que a gente já trabalhou no ensino médio, por exemplo, né? Isso aqui é um caso bem legal. O que acontece aí? Você tem essa série nossa aí, sendo uma situação de convergente, tudo bem? Por que convergente? Né? Não o fato ali dele estar indo para zero, mas existe a possibilidade de você fazer essa soma. Então, se existe a possibilidade de você fazer essa soma, você tem uma situação aí de um caso que é convergente, tudo bem? Então, isso que a gente vai usar, tá? Então, quando você tem a possibilidade de calcular, ela é convergente. Quando não tem a possibilidade de calcular, ela é divergente, tá? Então, isso é a ideia inicial que a gente tem, tá bom? Então, convido você para assistir a nossa próxima aula para a gente dar continuidade aí, né, a esse assunto, beleza? Grande abraço, tá?